Se eu te perguntar o que é a África, você pode pensar safaris, cultura diversas, história antiga, certo? Mas se eu te disser que é isso e muito mais, hoje a África é uma peça-chave no tabuleiro do poder global. Você quer saber como? Vem comigo que eu vou te explicar em detalhes. Primeiro ponto, a importância da África no debate econômico. Você tem uma ideia de África explorada. Primeiramente, nós tivemos a chegada dos europeus e a exploração tanto do próprio africano sendo escravizado pelo europeu e enviado para as colônias, como também a exploração dos recursos naturais, principalmente o ouro e o diamante. Mas, atualmente, a África está rasgando esse contrato social de obediência à Europa e batendo asas. Países como Mali, como Burkina Faso, que lia a cartilha francesa, disseram não, agora nós somos independentes. E por conta dessa nova dinâmica geopolítica global, eles conseguem fazer isso porque tem aval de outras grandes potências que se contrapõem à antiga ordem mundial, onde Estados Unidos passava uma procuração para a Europa para ela fazer o que bem entender na África. Hoje não, a África fala, eu não quero Europa. A Rússia fala, eu valido. A China fala, eu valido. Mas Jean só está trocando de dono. Calma, é isso que a gente vai aprofundar nesse vídeo. E o principal ponto que a África tem para oferecer para esse mundo moderno são os seus recursos. Nós temos aí o boom do carro elétrico, das baterias, da tecnologia de ponta baseada nos chips que utilizam semicondutores. E a África é o berço do lítio, o berço do cobalto. Claro que nós temos também na América do Sul, mas a África tem grandes jazidas e é muito mais fácil você explorar na África pela proximidade e a facilidade de locomoção entre a Europa e a África e a Ásia e a África do que com a América do Sul, isolada e não conectada com essas regiões. Fora, você tem países que têm toda a sua economia pautada na extração e produção de petróleo, como China e Angola, que estão nos radares das grandes potências. E a China, ela está com os dois pés. Enquanto os Estados Unidos olhavam para o Oriente Médio, porque é a grande área de produção de petróleo do mundo, a China desviou do Oriente Médio e falou, tudo bem, não vou entrar nessas quizumbas geopolíticas do Oriente Médio para proteger petróleo e vou fincar meu pé na África. E os Estados Unidos ficou anos e anos tentando resolver as pendengas históricas geopolíticas do Oriente Médio e quando percebeu, a China já tinha dominado a África. Isso mesmo, nos últimos anos, a China coloca os dois pés na África, tem apoio total de diversos governos que se mantêm também com o dinheiro chinês, construindo pontes, estradas, açudes, casas. Só para você ter uma ideia, em Angola tem um bairro inteiro com mais de 300 mil casas, aliás, uma cidade que foi construída com financiamento chinês. Então, há uma conexão econômica hoje gigantesca entre China e África. Quando eu falo África, sobre o aspecto continental. Ah, Gia, mas e a África do Norte? A África dos árabes, como o Egito. Gente, o Egito está na mão dos chineses. Eu fui para o Cairo, eu vi a nova capital sendo construída do zero, gigantes arranha-céus, uma infraestrutura tremenda. Você acha que isso com dinheiro egípcio? Não, com dinheiro chinês e com dinheiro do Catar.
e dos Emirados Árabes Unidos, mas com grande aporte econômico chinês. Por quê? A China vai ter passe livre no Canal de Suez para conectar outras áreas da África com a nova rota da seda da China, porque a China não ia investir no Egito, assim, vou investir no Egito porque o Egito é bonzinho, porque tem pirâmide, não. Ela olha de forma estratégica. E esse investimento em tecnologia é para ter um retorno. É ter nas mãos a matéria-prima necessária para movimentar a economia chinesa, de produção de tecnologia para o mundo, para alimentar essa voraz classe média chinesa. Lembro você que além de exportar, você tem 400 milhões de pessoas na China que consomem produtos de tecnologia de uma forma absurda. 400 milhões é a mesma coisa que toda a população dos Estados Unidos, mais um pouco, consumindo produtos de tecnologia. E você sabe que nos Estados Unidos não é todos que são classe média. Você tem uma grande parte de pessoas que vivem abaixo da linha da classe média, abaixo da linha da pobreza, que não consomem tecnologia. Imagina 400 milhões de pessoas consumindo. Então precisa dessa matéria-prima para alimentar todo esse processo. E como eu disse, esses investimentos, eles ocorrem em troca desses recursos, mas também esses países precisam pagar esses empréstimos. Então os países africanos estão com dívidas altíssimas e um dia vai ter que pagar. Ou entregar cada vez mais as suas riquezas para os chineses. Tá, Gê, mas e o contraponto aí dos países ocidentais? Estados Unidos e Europa não está fazendo nada. Estão sim. Os Estados Unidos lançou uma iniciativa chamada Prosperar África, onde busca também investimentos em infraestrutura, fortalecer laços com alguns países africanos que ainda não foram cooptados pelos chineses, em busca de diminuir a influência chinesa na África. A própria Europa busca renovar pactos coloniais para que há uma relação mais próxima com os africanos, também com uma forma de diminuir essa influência. Não estão parados, mas ficaram muitos anos a ver navios preocupados com outras questões, enquanto os chineses estavam cada vez mais aumentando sua influência no continente africano. Fora isso, a África pode alimentar o mundo e iluminar o mundo. Você sabia disso? Gê, como assim alimentar o mundo? A África tem grandes áreas aráveis, áreas agricultáveis, que só necessitam de inserção de tecnologia, ou para recuperar essas áreas, ou mesmo para utilizá-las de forma correta. Então não imagina que a África tem só deserto. Uma parte da África, que é a região do Saara, mas a África subsaariana tem grandes áreas agricultáveis. Fora isso, a África tem rios que ainda não sofreram um impacto urbano como os rios europeus e os próprios rios asiáticos, como o Rio Congo, o Rio Zambeze. Você tem rios muito caudalosos que poderiam auxiliar na irrigação dessas áreas agricultáveis e produzir alimento em grande escala para alimentar o mundo. Fora que a África recebe grandes rajadas de vento e possui grandes áreas planas que favoreciam tanto a produção de energia eólica quanto a energia solar. Poderíamos criar ali na África grandes usinas de energia solar que poderiam abastecer o mundo e substituir as termoelétricas que são utilizadas na Europa e na própria Ásia. E isso os chineses também estão de olho, não somente os recursos, mas também utilizar o território para a produção de alimento e energia elétrica. Além disso, a África possui a população mais jovem do mundo. População jovem, mercado consumidor crescente, emergente e mão de obra que, a partir de uma especialização
pode aumentar o poderio da África nos próximos anos. Não somente utilizar essa mão de obra como mão de obra barata para encaixar parafuso. Não. Mão de obra para desenvolver tecnologia. E a China sabe disso. E investe também em qualificação dessa mão de obra jovem a partir de projetos de ciência e desenvolvimento de tecnologia no continente africano. Tá, mas não é tudo mil maravilhas e a própria China sabe disso. Conflitos sectários que nós temos no continente africano, conflitos que não são de hoje, sim de um passado, que são difíceis de resolver, já que os europeus não respeitaram a divisão territorial legítima e criaram as fronteiras artificiais. Colocaram povos inimigos vivendo no mesmo território. E isso leva a tensões que ocorrem hoje e vão ocorrer no futuro, porque são dificílimas de resolver. Além disso, nós temos os problemas ambientais e sociais a partir dessa exploração, principalmente dos recursos naturais. E isso pode impactar a vida dos africanos, principalmente das comunidades mais tradicionais, que vão ser impactadas, já que a exploração do meio vai impactar as áreas onde essas comunidades vivem. E aí, agora entendeu qual a importância da África nesse cenário global? Desce o dedo no like, se inscreva no canal. Eu sei que tem muitos amigos africanos que assistem o canal, de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Dê sua opinião, seu comentário é muito válido nesse vídeo. Eu estou tendo uma visão ocidental de brasileiro sobre a discussão. E a sua visão, cara, é muito mais importante. Coloque aí nos comentários e também compartilhe aí nos grupos do WhatsApp, do Telegram, que vocês fazem parte. Ajuda demais o canal. Desce o dedo no like, se inscreva. É Gabarita Gel. Valeu, pessoal!